Oi, galera, tudo bem? Oi, Gabi, tudo bem? O som tá legal aí, gente? Oi, Ari. E Oi, aí, tudo bem? gata, tudo Nossa, bem? tá escuro, né? Tá não, Gente, tá escuro. deu uma iluminada. Tá ótimo, Gabi, o som? Obrigada. Vamos arrumar aqui. Estamos testando aqui, teste. E aí, preparada para bater papo hoje? Opa, ó, Já deu aquela aquecida? adoro polêmicas. Ai, meu Deus. Eu não, os alunos que gostam. Tô tranquilo. Pois é. O vestibular que gosta. Fazer o quê, né? Então, né? Bora. Bora, né? Aceitar o Brasil. desafio. Brasil, o país do tema de redação pronto. Pois é, Então, pois é. temos que discutir, né, Ari? Vamos aí tentar elaborar, né? Uma, Isso mesmo. uma linha de raciocínio, né? Possível nesse Isso mesmo. cenário. Isso mesmo. Pensando nos temas aí dos vestibulares, né? Sim. Esperar mais um pouquinho, né? Esperar dar o horário. O que você acha? Vamos esperar um pouquinho. Olha, tem alguém que deixou a piscina. Quem que é? Ah, é a Maristela. Hum, Oiê, tudo que bom? moral, hein, que nós estamos, hein? Você viu? Que chique. Chiquérrimo. Tá um sol bom pra ir na piscina. Tá, né? Mas tá meio friozinho, né? Então, de noite tá fazendo frio, eu acho. Também já tô ali, já tirei a pantufa do guarda-roupa. Eu adoro frio. Também gosto. Gosto bastante de frio. Você acha melhor a gente sair e depois entrar ou não, Ari? Já ficar aqui, por aqui, por conta do Eu não horário. sei. Acho que pode ficar. O que você acha? Pode ficar, né? E sim. Eu acho. Já deu certo o som aí? Sim, tá todo mundo ouvindo bem, né, galera? Acho que sim, né? Tá legal. Trouxe uns livros aqui para mostrar, ó. Ah, legal. Ó, olha aquele lá. Só livro ruim, hein, Carla? Só Poxa livro vida, hein? ruim. Só livro ruim, Só só. indicação ruim, hein? Olha aí. Só indicação ruim. Incrementar o repertório, né? Aproveitar. O pessoal reclamava que não tinha tempo para ler, né? Olha aí. Então, agora na quarentena, você sabe que até eu tô conseguindo ler, né? Tô lendo devagar, porque a gente tá com muita coisa para fazer por conta da escola. Sim, Mas eu tô conseguindo ler. Eu também estou consegui, nesse movimento. eu li uns 2 livros aí inteiros, agora eu comecei um terceiro. Tô lendo assim mais devagar, né? Porque a gente tem muita aula para gravar, Sim, mas mesmo assim tá assim, tô conseguindo até. É que o tempo tá passando muito rápido, né? A questão do tempo. Embora assim a gente esteja na quarentena, não sei se é porque a gente está trabalhando muito, eu acho que essa questão. Aí seria um assunto para outra live, né? A questão do tempo na eu quarentena, acho. Eu acho, de não verdade. é? Daria para Porque pensar aí. o Porque que é o realmente, tempo? né? Apesar de a gente estar em casa, a sensação que dá é que parece que a gente não consegue fazer tudo, né? E o dia passa muito rápido. A hora que você vê já são 6 da tarde. A hora que você vê Sim, já acabou o dia, né? isso mesmo. Então, tá bem tenso o negócio. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tô aqui com uma colinha aqui.
Tô com o meu PowerPoint. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu virar aqui. Deixa eu ver se eu viro aqui, ó. Peraí. Lá. Olha, Carlinha é organizada, né? Outro nível. Sou nada. Eu Eu tento, sou é da muita era coisa. analógica, né? Eu fiz tudo no caderninho. Eu não vou mostrar para não passar vergonha, tá? Não, mas eu fiz também algumas coisinhas aqui, ó. É, Eu tá fiz. lá, ó. Tudo no Eu fiz. caderninho. Mas você sabe que eu prefiro escrever também, né? Quando eu vou fazer as coisas, assim. Escrever a tinta. Uma Eu questão também. interessante, né? Porque é até uma É, forma de estudar, né? eu tenho Tipo, dificuldade, né? Assim, eu uso bastante computador para fichar textos e tal, mas eu sinto que eu absorvo mais escrevendo. e eu gosto de, quando eu tô estudando, eu gosto de grifar, né, Rafa? Eu gosto de grifar e escrevendo, tipo, fazendo resuminho. Eu acho que eu aprendo mais, assim. Eu Quando também. eu, O quando eu Fernando tava não na gosta. escola. O Fernando fica bravo que eu fico riscando os livros, né? Ele fala, né, você está estragando todos os livros. Mas parece que se não for assim, né, a coisa do grifar, do riscar, do anotar, parece que não, parece que a coisa fica meio solta, sabe? Eu Para acho. ter a Eu acho que concentração. é uma forma de fixar. Às vezes, outro dia eu fiz um curso, aí eu peguei, tipo, papel e eu ia escrevendo todos os tópicos importantes. Essa até é uma forma da gente conversar com os alunos. Eu sei que cada um tem um jeito de estudar, né? Mas eu acho que quando você vai grifando, você vai, não sei, parece que reforça. É igual quando eu falo para os alunos na aula de redação, gente, ó, vou dar um tempinho para vocês lerem o texto. Tipo, ler o texto de apoio, né? Aí eu Aham. fico observando, ah lá, a Maristela tá falando que a memorização escrita é mais efetiva. Olha lá. Eu Tá acho vendo? também. E aí eu vou observando, não são todos que, tipo, grifam, sabe? As partes principais do Uhum. texto. Então, às vezes, é ruim isso, né? Porque se você só contar com a sua memória, a gente já tá perdendo um pouco a memória, porque a nossa memória está sendo virtualizada, né? Sim, sim. A gente já não lembra Então, mais data de aniversário, né? Essas coisas todas, né? porque Então a isso gente já não mostra, precisa, né? Porque a é, gente não já precisa agora. mostra O o Facebook quanto. lembra, o celular lembra, Exato, né? exato. Obrigada, Rafa. Valeu. Obrigada. O Zeide entrou também, que eu vi ele entrando aqui. E aí, Zeidão, tudo bom? A galera tá entrando aí. Então, mas essa questão aí do estudo, né, por grifar e escrever é importante. Muito importante. Valeu, gatona. Obrigada. Vamos criar discussões interessantes hoje aqui. É, nós vamos jogar o problema no ar aí e sair correndo. Tipo assim, Mal postei e sabe, corri. Postei e não é? corri. Ah lá, alguém não lembra o número do telefone dos pais, a Ana. É isso mesmo, Ana, é verdade. Oi, Paixão. Ó o Paixão aí, ó. Tudo bem, Paixão? É isso mesmo, gente. A gente não lembra mais. A questão da memória é uma questão muito importante. É. Muito importante. E aí, Ari, vamos começar? Vamos começar? Bora Então lá, vamos. bora Bom, lá. pessoal, posso iniciar aí, Ari? Pode? Sim, sim, por Bom, favor. pessoal, então assim, né? Tendo em vista algumas discussões que estão, assim, discussões e também alguns fatos, assim, primeiramente, né, tendo em vista o contexto que a gente está vivendo aí de pandemia, de quarentena, de isolamento social, algumas discussões estão sendo colocadas e principalmente com relação à questão quando a gente vai pensar numa duplinha aí bem complicada, que são as liberdades individuais e o bem coletivo, o bem comum. Então, isso está sendo muito discutido, né? Tendo em vista essa discussão, né, eu comecei a pensar em temas de redação, assim, temas que poderiam se relacionar a isso, né? Porque quando a gente pensa numa VUNESP, por exemplo, as VUNESPs, elas gostam muito de colocar a gente
dentro de uma dualidade, para a gente se posicionar, para a gente escolher. Por exemplo, a FAMERP, em 2019, ela colocou se a obrigatoriedade da vacinação era uma questão de escolha individual ou se era de responsabilidade coletiva. Né? Então, assim, a VUNESP gosta muito de perguntar coisas relacionadas a isso. E a gente está vivendo essa questão da coletividade, da individualidade, muito, muito forte, né? Então, tendo em vista isso, né, que a minha cabeça assim, louca, pensando nessas questões, gente, isso vai aparecer no vestibular, né? Aí eu conversei com a Ariadne para a gente fazer essa live e a gente bateu um papo sobre essa questão da tecnologia, né? Essa própria questão da vigilância, do monitoramento, pensando nessa questão das liberdades. Então, é isso que a gente vai discutir, né, agora. E aí também vocês podem fazer perguntinhas aí, podem participar, porque a gente está aqui mesmo no bate-papo tentando construir um pensamento, né, Ari? Construir aí um ponto de vista, tentando trocar conhecimento. E eu já quero agradecer muito a Ariadne, que é uma amiga minha que eu admiro muito, uma profissional maravilhosa. Toda vez que eu faço as coisas com ela, assim, eu saio extremamente enriquecida, porque ela é maravilhosa, ela é ótima, sabe muita coisa e vai ajudar muita gente aqui, tá? Então, eu gostaria de agradecer e vai ser muito legal. E se esse tema aparecer no vestibular, a gente vai arrasar. Nossa, já pensou? Tenho certeza Que que vai. certeiro, meu Deus. Tenho certeza. Não me engano nessas VUNESP. Nessas VUNESP não me engano. Oi, mozão, tudo bem? Ah, não vale. João Não apareceu. vale. Fernando nem mandou carinho e coraçãozinho. Vai dormir na sacada hoje, quero nem saber. Primeiro, queria agradecer, né, o convite, os elogios. Poxa vida, eu ganho tanto todas as vezes que a gente consegue, né, dividir o tablado para conversar sobre diferentes temas. Nossa, gratidão mesmo pelo convite. Gosto muito desses desafios aí, desses temas polêmicos que a redação traz. Adoro. Bora lá? Bora lá. Então é o Bom, seguinte, então, pessoal. Você aí, Carla. Você quer começar, Ari? Pode falar? Não, pode puxar. Bom, pessoal, alguns pontos muito importantes aqui para a gente pensar, tá? Assim, vamos assim, tentar começar com a própria questão do isolamento social. A gente está vivendo um problema aí, né? Uma pandemia, e aí foi sugerido, né, para que a gente se isolasse, que a gente ficasse em quarentena. Sugerido porque depois a gente vai discutir isso, porque não foi assim uma questão que se você sair ali no mercado, ele vai te prender, você vai ser preso, não é uma questão nesse sentido, né? Mais ou menos assim um consenso, né? Pensando numa recomendação da Organização Mundial da Saúde. E aí, pessoal, vamos pensar, alguns estados brasileiros tomaram uma medida, né? Que eles fizeram um acordo com as telefonias de celular para monitorar as pessoas se elas estivessem em lugares que tenham aglomerações, tá? Mas, assim, segundo as operadoras e segundo o Estado, isso não é uma invasão de privacidade, porque, na verdade, os dados não são individualizados. Por exemplo, chega lá na central que tem algumas pessoas aglomeradas. Segundo eles, eles não sabem quem são essas pessoas. Esses dados, eles são anônimos, tá? E isso só é... A empresa que está fazendo isso só vai fornecer para os estados, quando eu falo estados, eu estou falando dos estados brasileiros, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Enfim, só vão fornecer esses dados 24 horas depois. Para quê? Para evitar que a polícia chegue naquele lugar, prenda as pessoas, brigue as pessoas. Essa é a grande argumentação. Né? Então, pensando nessa questão aí, a gente vai discutir. Será que vale a pena a gente abrir mão da nossa liberdade, da nossa privacidade, em prol de um bem comum? E aí? E aí, Ari? Será que vale? Aí, eu acho que a gente precisa construir um raciocínio, né? Para a gente poder pensar se vale a pena ou não abrir mão dessa liberdade em nome desse chamado bem comum, né? Então, a gente já percebe
que quando a gente faz esse recorte, né, e usa essa palavrinha bem comum, a gente já está direcionando essa discussão para o âmbito das relações de poder, né, e também dentro do cenário das perspectivas políticas, né, porque quando a gente pensa todos os aspectos que norteiam as discussões políticas, em todas as visões, o objetivo final é sempre garantir o bem comum, ou seja, né, conseguir encontrar um elemento, né, que seja favorável para a maioria das pessoas envolvidas dentro daquela sociedade, né? E aí a gente precisa pensar o seguinte, né? Num primeiro momento, a gente não imaginava que essa pandemia fosse chegar aqui, né? Não sei a Carla, mas quando as primeiras notícias foram aparecendo, né? Os primeiros casos na China, aquilo parecia muito abstrato, muito distante tá da lá na gente. China, né? Tá lá na Isso, China, tá imagina. longe, né? Rio Preto, interior, né? Aqui essas coisas não chegam. Eu dou aula em cidade pequena e aí lá a gente falava sobre isso. Você fala, imagina, professor, aqui, cidade roça, né? Não vai chegar aqui, né? Pois é, chegou, esse é um dado, né? E a partir do momento em que a gente passa a discutir a questão da pandemia dentro da nossa realidade, alguém tem que assumir a responsabilidade para adotar algumas medidas visando o tal do bem comum, né? A preservação desse interesse coletivo. E o que se espera dentro de uma sociedade organizada é que quem tem que tomar a frente disso é o Estado, né? É claro que a gente não vai entrar nessa polêmica, né? Não é aqui o objetivo do nosso debate, mas é claro que pensando numa hierarquia entre governo federal e governos estaduais e governos municipais, quem deveria ter tomado a frente, né, adotando medidas no sentido de indicar o isolamento, né, enfim, e outras medidas de orientação econômica, deveria ser o governo federal. Mas na demora dessas medidas, nós vimos quase que no Brasil todo os governos estaduais baixando decretos, né, sugerindo fechando comércio, fechando escolas, né, adotando medidas preventivas, porque a gente está falando de uma doença que tem um processo de contágio muito rápido, né, muito fácil, né? E aí, logo de cara, a gente já viu uma série de questões sendo levantadas, sobretudo em relação à questão das liberdades individuais. Mas veja bem, o Estado não fere as liberdades individuais porque cabe a esse Estado organizar a sociedade, né? E quando a gente fala sobre organização, a gente está falando sobre algumas obrigações que esse Estado tem com relação à sociedade e aos indivíduos que constituem ela. Né? Então, uma das principais obrigações desses governos, né, é a preservação da vida. E nós estamos falando de uma doença que coloca a vida do cidadão em risco. Né? Então, essas medidas de contenção, né, então, o isolamento, né, o fechamento do comércio, o fechamento das escolas, vem justamente para atender a essa prerrogativa da preservação da vida. Né? E por que a gente precisa do Estado? Uma coisa que a gente tem que pensar, né? Será que sozinho? Será que espontaneamente as pessoas não pensariam em se organizar por meio de uma autogestão para tentar conter isso? Será que isso existe? E aí? Não, né? Historicamente, a gente sabe que os seres humanos eles precisam de algumas medidas disciplinares, coercitivas, né? Para conter um ímpeto, né, que nós temos ali, que às vezes nos expõe a situações de risco e automaticamente expõe outras pessoas a situações de risco. Né? Então, a gente está vendo, por exemplo, que mesmo com essas medidas de isolamento, ainda tem uma pessoa ou outra fazendo um churrasquinho com os amigos, né? Marcando jantarzinho em casa, né? Então a gente ainda vê, né? Quer dizer, então isso mostra o quanto que a gente precisa de alguém dizendo para a gente o que tem que ser feito ou não. Pensando a título de repertório, né, já que a gente está explorando aqui um possível tema de redação, daria para a gente evocar o conceito do Hobbes, né? Quando o Hobbes pensa no Estado forte, então presta atenção, eu não estou falando que a gente precisa de um governo absolutista, né? Não é isso. Mas quando a gente pensa... que é o Leviatã, né? Na função de um Estado forte, né, que precisa direcionar as ações dos indivíduos, a gente pode pensar no Hobbes
e nas motivações que levam ele a pensar sobre esse estado forte. Então, qual que é a motivação? O homem, numa situação de crise, numa situação de vida ou morte, ele tende a agir de maneira violenta, né? É isso que a gente vê, por exemplo, em alguns filmes, né? Quando isso é evocado, né? Filmes de fim do mundo, né? De, sei lá, tipo séries como The Walking Dead, né? A gente vê as pessoas ignorando determinados protocolos, ignorando determinadas medidas, porque existe aquela prerrogativa, né? Eu tenho que sobreviver, e não é um eu tenho que sobreviver junto, eu tenho que sobreviver sozinho, eu tenho que sobreviver, né? Então, essa perspectiva egocêntrica e esse medo de não conseguir dar continuidade à própria vida acaba nos colocando numa situação de violência intensa. Então, para a gente evitar essa violência, para a gente organizar minimamente essas relações, torna-se necessário a instauração de um Estado que possa nos dizer o que tem que ser feito ou não, né? E aí, daria para a gente usar um outro teórico para pensar em como isso poderia ser feito hoje, né? Porque hoje a gente não espera que o Estado use a violência. Apesar da gente ter visto algumas nações, alguns países, não usando a violência, mas usando medidas um pouco mais autoritárias, talvez, seria esse o termo, Carla? Sei. Um pouco Sei, mais fortes, um pouco mais fortes, um pouco mais. né? No sentido Não de sei se é dizer, olha, autoritária, né? Autoritária às vezes traz não um. sei, mas medidas um pouco mais fortes, né? No sentido de, olha, agora vocês vão precisar ficar em casa e a polícia vai fiscalizar se está todo mundo em casa mesmo ou não. Então, como aqui a gente ainda não teve, né, medidas nesse sentido, apesar de alguns estados hoje, né, já terem declarado que a partir da semana que vem essas medidas terão, né, que ser mais firmes, né, como a própria Maristela colocou, mais rígidas, a gente pode pensar no John Locke, que é outro contratualista que ajuda a gente a pensar a função do Estado, né? Então, o Estado preserva a vida das pessoas e, consequentemente, preserva a liberdade através de boas leis, né? Que é isso que a gente vem assistindo, né? Os estados produzindo decretos, sempre pensando, né, nessa máxima da preservação da vida. E nesse cenário de pandemia, quando a gente fala sobre a preservação da vida, a gente está preconizando o quê? Nós queremos o menor número de pessoas doentes, né? Porque é uma doença que pode levar à morte. E nós não queremos sobrecarregar o sistema de saúde, porque se ele for sobrecarregado, a chance, né, de pessoas ficarem sem atendimento é muito grande, né? Então, são esses dois pilares, né, que têm norteado as ações, né, de políticas públicas para conter o avanço dessa pandemia, né? Teve uma aluna que pediu para eu repetir, né, a história do Hobbes aí, né, que até passou já. Quando a gente pensa na ideia do Hobbes, a gente está pensando sobre a natureza humana, que é uma natureza meio intempestiva, né? Quando a gente está ali numa situação de crise, é só pensar em como a gente está agora, né? Sei lá, faz 3 semanas que eu não saio de casa, né? Então, assim, às vezes a gente vai ficando ali no limite das nossas emoções, né? Então, nesse cenário em que nós estamos no limite das nossas emoções, existe uma tendência natural dos seres humanos, e essa é uma afirmação do Hobbes, existe uma tendência nesse cenário que a gente se torna um pouco mais violento, né? Então, por isso que o Estado se faz necessário para conter essa violência, né? Como a gente viu aí, né, acontecendo. Bom, seguindo o raciocínio aí das boas leis. Quer acrescentar alguma coisa, Carlinha? Então, eu queria só dizer uma coisa. Foi criada uma lei que, na verdade, ela ia ser realmente... ela foi escrita, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E ela ia ser aprovada, agora ia ser... assim, ela já está sendo discutida, né? Ela foi escrita em 2018, e aí eles foram adiando, mas ela é uma lei que ela tenta criar a cultura de proteção de dados no Brasil. E, na verdade, o que acontece? Lá no artigo 1º, né? No artigo 1º, eu até peguei ele aqui para a gente ver, isso aqui é um repertório muito bom para a gente usar. Né? Ela vai dizer o seguinte, olha, que essa lei, então, ela permite até mesmo o uso de dados pessoais individualizados, já que está falando da questão das leis, né?
em situações excepcionais como. Então, assim, é uma lei que procura proteger os dados. Entretanto, em 3 situações, os dados pessoais podem ser usados. Primeiro, proteção à vida, que é o que você acabou de dizer. É o Segundo, cenário. execução de políticas públicas previstas em lei. E terceira, para a tutela da saúde. Ah, pronto. Então Então, entra 2 vezes, né? entra 2 vezes lá naquilo que a gente estava conversando, a questão da proteção à vida e a questão da tutela para a saúde. Uma questão para a gente pensar, que eu queria até jogar para vocês, conversar com a Ariadne, é assim, né? O nosso monitoramento aí, né, como a gente estava falando, sobre a questão até dessa influência aí do Estado, enfim, né? Não só do Estado, mas também tem um interesse econômico em coletar os nossos dados, né? Mas assim, será que depois da pandemia a gente não vai criar uma cultura de total aceitação a esse controle? Porque, por exemplo, na China, né, a gente vai observar, lá eles têm um aplicativo que eles monitoram as pessoas lá. Então, assim, a pessoa, se ela estiver fazendo alguma coisa errada, ela recebe ali, tem 3 cores, verde, amarelo e vermelho. Se ela estiver fazendo alguma coisa muito errada, ela vai receber ali um vermelho, ó, para de fazer agora. E a partir disso, o governo controla, assim, todas as ações, inclusive as pessoas, elas podem ter financiamento, né? Elas podem conseguir um financiamento baseado nesse bom comportamento. Então, assim, uma coisa que eu queria pensar será que depois a gente não vai criar uma cultura porque assim, né, todo mundo sabe que a gente é controlado, que a gente é vigiado, sorria, vocês estão sendo vigiados. Mas assim, Sim. será que isso não vai ficar muito evidente? E aí realmente talvez esse papel do Estado não se torne, porque assim, é sedutor para o Estado saber Sim. tudo sobre o cidadão, é sedutor. Até os governos mais democráticos fazem isso. Então, assim, será que depois não vai ficar uma questão muito banalizada? É isso que depois eu vou falar sobre a ditadura digital que o Harari defende, né? Então, eu acho uma questão para a gente pensar também, né? O Sim, Estado é sim. importante, mas e aí? Será que depois a gente não vai criar essa cultura? É. Ah lá, alguém disse que se sentiria incomodado futuramente pensando nessa questão. Nessa perspectiva, né? A Maju tinha colocado ali, né? Ariadne, não seria um dilema, né? O Estado fazer esse tipo de supervisão, né? Uma vez que existe ali, né, uma prerrogativa no LOC de defesa da liberdade e preservação da vida. Mas aí a gente não pode esquecer, né, que quando o John Locke trabalha um preceito importante dentro da teoria dele, né, que é a ideia da propriedade, né? Ele diz assim, olha, a grande função, né, do Estado é a preservação da propriedade. Que naquela leitura não é propriedade no sentido de um pedaço de terra ou um bem material, não é só isso, né? Lá compreende 3 significados, né? Então a liberdade, a vida e todas as condições que o indivíduo deve encontrar para conseguir construir um patrimônio, construir bens, né? Então, se a vida e a liberdade estão contidas nessa obrigação que o Estado tem que ter, então não seria uma questão de dilema, porque aí o Estado está cumprindo a principal tarefa, que é a de preservar a vida que está dentro desse contexto maior, desse plano maior, tá? Então não seria um dilema, né, na verdade. Porque na verdade é para garantir direitos essenciais, né? Sim, Inalienáveis, né? Isso. Ó, Então não seria um problema. A Isa está perguntando como que chama a lei. A lei se chama Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tá? É uma lei que ela vem junto com o Marco Civil. Ela muda alguns pontos do Marco Civil, mas essa lei é para criar uma cultura de proteção de dados. Tá? Mas assim, entrando nisso, acho que eu já vou falar sobre a questão lá do Harari, né? Sim. O Harari, gente, ele escreveu o livro Homo Sapiens, Homo Deus, e agora esse aqui, ó, 21 lições para o século XXI. No final do ano passado, ele veio para o Brasil, ele foi no Roda Viva dar uma entrevista. Se vocês puderem assistir, tá lá no YouTube.
tá? É muito boa a entrevista e ele vai abordar sobre as questões do futuro. Então, ele fala muito sobre essa questão que a gente está falando, sobre o controle. E um dos tópicos que ele trabalha, eu até já guardei esse tema para a gente trabalhar, ditadura digital, né? Eu acho muito interessante, assim, isso já era discutido, mas ele traz isso de uma maneira assim. Na previsão dele, porque ele é um historiador, ele fala assim, a questão da previsão é muito difícil a gente prever. Mas pelo que já está acontecendo, hoje, né, os governos, como ele vai comentar, até os mais democráticos e tal, eles vão conseguir controlar tanto as pessoas, até ao ponto de saber o que as pessoas estão sentindo. Porque vamos imaginar o seguinte: eu permito, nesse contexto de pandemia, que alguém coloque em mim uma pulseira, sei lá, que vai medir minha febre, meus batimentos cardíacos, tal. Então, nesse contexto, eu vou permitir isso porque eu quero, né, que a minha saúde seja assegurada, a minha vida seja assegurada, assim como a gente está comentando aqui. Ok. Só que aí, gente, se essa moda pega, porque já pegou, na verdade, né? Eles vão conseguir, inclusive, saber uma reação adversa, sei lá, um sentimento que eu tô tendo com, sei lá, com um pensamento adverso que eu tenho com relação ao governo. Então, o governo ele vai conseguir saber o que eu penso. Ele até dá um exemplo, por exemplo, né? Ele vai até dar um exemplo para falar da questão, vamos imaginar um homossexual, né? Ele vai dizer que o controle de dados, ele consegue saber não só pelas coisas que você busca, mas até assim pelo teu olho, o jeito que você está olhando na internet, né? Um anúncio que você olha, ele já consegue saber talvez que você tem uma orientação sexual X ou Y. Então, aí ele vai dar o exemplo. Imagine um governo como o Irã, né, que pune homossexuais, como que vai ser isso? Então, é isso que ele vai falar da questão da ditadura digital. Então, olha como que esse limite é complicado, né? Então, talvez essa seja até uma consequência da pandemia, né? Para a gente pensar no impacto da pandemia, né? Talvez essa questão aí, porque quem tem informação tem tudo, né? Exato, Quem exato. tem controle tem tudo. Porque assim, né, nós estamos vivendo um momento inédito, né? E aí algumas medidas estão sendo adotadas dentro desse cenário único, né, particular. Mas a gente ainda não sabe qual vai ser, né, o efeito disso a longo prazo, né? A impressão que a gente tem é que as coisas estão sendo, né, adotadas numa perspectiva meio que no calor, né, da emoção, mas a gente ainda não sabe qual vai ser o reflexo disso a longo prazo. É claro que vai ter um reflexo, né? É claro que vai ter uma consequência, né? Mas a gente ainda não sabe. Pegando o gancho disso que você falou, né? Dessa ditadura digital, né? E desse controle dos dados, a gente pode pensar sobre o porquê que o governo adotou essa medida de monitoramento, né? Através dos celulares. Então, assim, o governo precisava obter dados para identificar se a medida de isolamento estava funcionando ou não. Então, o caminho mais fácil, né, para fazer esse mapeamento, e talvez o mais eficiente dentro dessa perspectiva, era esse monitoramento pelos celulares, porque todo mundo tem um aparelho de celular, né? Então, pareceu mais fácil, mais inteligente dentro desse processo todo, né? E aí a gente vê todo dia no jornal eles atualizando isso, né? É interessante, né? Porque hoje o índice de isolamento foi de 40%, tinha que ser 70%. Hoje ficou em 50%, tinha que ser 70%. O governo meio que ameaçando, né? Olha, Eles mostram as ondas de calor, né? Olha, se não ficar lá nos 50, eu vou ter que ser. Parece pai, né? Eu vou ter que ser mais severo, né? Não quero. É isso mesmo. Não parece? E aí a gente pode pensar, Carla, na fala do Pierre Levy no livro Cybercultura, que você tem aí, né? Mostra aí pra galera. Fica uma indicação de leitura. Para quem quer entender esse rolê aí, né, que nós estamos vivendo, tem um capítulo para tratar sobre isso, né? Sobre como o Estado se posiciona em relação a essas informações que são produzidas pela internet, né? Pela internet, pelo monitoramento dos celulares e os dados que os celulares produzem, né? Nesse capítulo, né, desse livro, o Levy vai falar, por exemplo, que num primeiro momento o Estado não sabe muito bem, né, como produzir ou como acessar esses dados.
Porque a gente não pode esquecer que todas essas informações, elas são geradas por empresas privadas. Então, o Estado fica de longe, com aquele olho comprido, né, querendo acessar essas informações. Porque é E muito ele não sedutor, sabe, né? E ele não sabe como, né? Até que a gente, recentemente, né, na história recente, a gente viu que existe, sim, né, formas do Estado acessar essas informações. É claro que a iniciativa privada não concede o acesso disso de graça, né? Vai querer ganhar alguma coisa em troca, né? E a gente oferece todas essas informações sem perceber que a nossa privacidade está sendo diluída dentro do processo, né? Porque a gente vai colocando as informações da nossa vida em redes sociais, né, e no celular, como se fosse uma coisa natural, como a própria Carla colocou, e como se fosse um processo de entretenimento, né? Então, eu estou lá na rede social para poder arejar minha cabeça, então eu coloco lá, né, que eu estou almoçando em tal lugar, ou que eu estou indo em tal lugar, né? Fico com o meu GPS compartilhando localização, e eu nem me dou conta que tudo isso que eu estou oferecendo ali é extremamente valioso na atual conjuntura que nós estamos vivendo. E aí dá para a gente pensar numa outra leitura que vai falar um pouco sobre o quanto essas informações são valiosas, que é o Manuel Castells. Então, no livro Sociedade em Rede, ele vai falar que hoje o que é mais valioso não é bem o dinheiro em si, né? Porque quando a gente olha historicamente, para cada contexto histórico, civilizações poderosas buscavam elementos que eram fonte de poder, poder e riqueza. Então, se a gente pensa na antiguidade, as civilizações poderosas elas buscavam terras, né? Porque isso era sinônimo de poder e de riqueza. Depois a gente vai ver o dinheiro, né? Então, com a emergência do capitalismo, quanto mais dinheiro eu acumulo, mais poder eu tenho. E na atual conjuntura, o que a gente tem como ferramenta, né, de poder, como elemento, né, propulsor do poder? Informação. Quanto mais informação eu tiver, maior vai ser o meu poder e maior vai ser o meu poder de troca para obter riquezas, né? Então, por isso que o Estado, né, ficava ali com aquele olho comprido, querendo acessar essas informações. Porque essa esfera, né, da vida social já entendeu que dentro dessa nova configuração, quanto mais informação eu tiver sobre a população e sobre a sociedade, melhor vai ser, né? É claro que no contexto que nós estamos vivendo, essas informações elas estão sendo usadas para o nosso bem. Mas como a Carla levantou, né? E eu vou cortar a bola. A gente não sabe até que ponto que essas informações vão ser usadas para o nosso bem. É claro que se a gente pensar no compromisso ético que o Estado tem que ter, ele nunca usaria isso contra a gente. Mas a gente sabe que a ética ela é volúvel, né? Não é? Muito, Ou né? não? No Brasil, será que ela é volúvel? Quase não, né? Porque assim, é aquilo, né, que o Harari lá comenta. Ele vai dizer no livro o seguinte: será que isso não é uma forma de controle? Será então que a gente não vai ser super controlado? Igual lá em 1984, igual em Admirável Mundo Novo, que a gente vai ter distopias, né, muito fortes, igual lá no Black Mirror, lá das estrelinhas, porque lá na China já está acontecendo isso. Né? Se o cara se comportar, se ele ganhar estrelinha do Estado, ele vai ter algumas vantagens ali dentro. Então, é uma questão muito importante para a gente comentar, né? E aí, pegando esse lance Black Mirror na realidade, né, da China, que as pessoas vão sendo controladas, né, por o comportamento delas vai sendo validado, né, por esse controle, a gente pode ainda pensar mais dois autores para ampliar o nosso repertório, né? O primeiro é o Foucault. Toda live que eu apareço, eu tenho que falar do Foucault, gente, né? Daqui a pouco eles vão falar, nossa, aliás, sei lá, tem um altar para ele, né? Não é nem E aí, por que a gente pode pensar nele, né? Na questão do conceito aí da sociedade disciplinar. Ó, presta atenção na informação que a Carla falou. Lá na China, eu consigo condicionar o comportamento. É igual quando a gente estava lá no ensino fundamental, que a professora dava estrelinha se a gente se comportasse, e as estrelinhas geravam prêmio no final do bimestre, lembra?
Quem nunca, né, passou por esse processo de recompensa, né? Então, pensando na recompensa, então veja bem, eu não estou me comportando porque é isso. Isso é o razoável, né? É isso que esperam de mim. Eu estou me comportando Pelo porque medo. existe alguém que me vigia, alguém que fiscaliza, e eu vou ganhar uma recompensa se eu tiver ações boas. Isso é o panóptico tradicional da perspectiva do Foucault, né? Então, essa sensação de vigilância e de controle por parte dessas esferas de poder tradicional, como o Estado, condiciona o comportamento da sociedade. Mas se a gente quiser analisar o cenário atual do Brasil, dessa vigilância, desse monitoramento que foi estabelecido pelo governo estadual, né, dos governos estaduais, para verificar a quantidade de pessoas que estão cumprindo isolamento, a gente pode pensar um outro autor, né, que segue a linha de raciocínio do Foucault, que é o Deleuze. Deve falar Deleuze, né? Mas eu não vou ficar aqui, né? Deleuze, né? Vamos brasileirar, né? O nome dele. Eu passo uma vergonha falando o nome desses autores, gente, vocês não imaginam. E aí. Não dá nada, eu também. Da hora que eu troco tudo, tá tudo certo. É uma beleza. E aí ele vai trazer o conceito de sociedade de controle. Porque ele está pensando não mais naquele formato fixo, né, de controle, de condicionamento dos corpos e dos indivíduos, como foi concebido pelo Foucault, né? O Deleuze vai trazer a perspectiva do controle dentro dessa era informatizada, né? Porque ele vai pegar um pouquinho, né, desse processo. Então, virada dos anos 80, início dos anos 90, acho que ele morre em 95, se eu não me engano. Então, ele nem viu o auge, né, desse controle. Se ele tivesse visto, meu Deus, tava de cabelo em pé, né, uma hora dessa, né? Mas ele já previa, por exemplo, que sistemas de monitoramento de câmeras em grandes cidades já geravam informações preciosas, né, para produzir esse controle das pessoas, né, e do comportamento delas. Então, o condicionamento social não é feito mais pela perspectiva disciplinar, né? O Estado, as instituições tradicionais, como a escola, dentro de um espaço, dentro de um prédio, que exerce um poder de condicionamento das pessoas. Esse prédio, ele se diluiu. Todos nós nos sentimos vigiados o tempo todo, né? Vamos pensar na questão do celular, né? Se não é a gente fotografando ou gravando alguma coisa, você pode ter certeza que alguém está te fotografando e te gravando, né? Então, assim, nós estamos sendo vigiados o tempo todo por todas as pessoas e também por esses outros mecanismos que foram sendo criados na sequência. Se a gente estiver 100% consciente disso, meu Deus, é uma robotização do comportamento. A gente vai perder totalmente o espontaneísmo, né? Porque o medo de ser julgado, né? E é isso que o Deleuze vai falar, né? O medo de ser julgado, então não é mais o medo de ficar preso, né? Não é o medo de ficar no cantinho do pensamento, né? O medo de ser julgado pela sociedade, pelos outros, me faz ter uma conduta reta. É o que a gente viu recentemente com a história de uma blogueira que fez uma festa, postou aí nas redes sociais, e isso reverberou de um modo negativo, né? Então, tá vendo? Isso é a sociedade de controle do Deleuze. Que é a questão do próprio julgamento, né? Exato. Deixa eu só te falar uma coisinha. Ari, a Isa, acho que foi a Isa aqui em cima, ela fez uma pergunta. Foi a Isa mesmo, Isabelle. É que ela ouviu dizer que seria legítimo prender alguém por não obedecer o isolamento. Seria legítimo? Baseado em quê? Se alguém não cumprisse o isolamento. Então, vamos pensar. Hoje, quando a gente olha o preceito liberal de liberdade individual, muitas vezes a gente olha para isso numa leitura um pouco distorcida. A gente olha para isso como se fosse um aspecto egoísta, né? Muita gente bate no peito e evoca a liberdade individual, mas ele pensa numa perspectiva egoísta. Porque quando a gente vive em sociedade, essa liberdade ela tem que ser vista a partir do outro, né? Do como as minhas ações afetam o outro. Então, vamos pensar. Nós estamos vivendo um momento grave, né? Um problema de saúde pública, né?
Então, se o que é solicitado é que eu permaneça dentro de casa, então o que eu tenho que fazer em respeito às outras pessoas? A minha liberdade se concretiza quando eu penso em como as minhas escolhas, como elas vão afetar o todo. Então, se a minha escolha de sair de casa, quebrar o isolamento, vai trazer prejuízos para a sociedade, alguém tem que me punir por isso. Então, seria uma ação legítima nessa perspectiva. Porque É a velha. eu posso ser assintomática, não é? Eu posso não estar com sintoma nenhum e eu posso estar aí, né? Passando o vírus para a galera, entende? Então agora a gente precisa ter consciência, a gente precisa ter responsabilidade, né? E essa responsabilidade, ela pressupõe o quê? Que eu preciso pensar nos outros, sim. A liberdade, do ponto de vista das teorias liberais, ela nunca foi colocada numa perspectiva egoísta. Sabe aquela coisa que a nossa avó falava, Carla, que a minha liberdade tem que respeitar onde a do outro começa? Esse é o preceito liberal, né? Porque não vem despido de uma perspectiva ética, né? Então eu tenho que pensar que as minhas escolhas, elas afetam o todo, porque eu não vivo sozinho. Aquele tema da FAMERP que eu falei, né, sobre a vacinação. Quer dizer, a partir do momento que eu escolho não me vacinar ou não vacinar meu filho, enfim, eu não estou prejudicando somente o meu filho, somente a mim. Né? A gente tem que pensar na questão da coletividade. Exato. E pensando nessa questão da coletividade, né, eu acho que a gente está discutindo aqui, essa questão sei lá, de ser egoísta ou pensar no bem coletivo. Será que depois da pandemia, que assim, a gente é aquela coisa que a gente fala, né? A gente não consegue prever o futuro, porque as coisas estão acontecendo, mas será que a gente vai despontar em uma sociedade mais solidária, uma sociedade mais para pensar no outro? Olha, Carla, eu gostaria de acreditar que sim, de verdade, de coração. Eu gostaria de pensar que sim. Porque eu acho que a gente tem que tentar, né? Ver sempre o lado positivo, né, das coisas. Mas eu não sei, porque veja bem, né? Isso é até uma coisa que eu comentei essa semana. Nas primeiras semanas da pandemia, como a gente estava muito amedrontado, nós respeitamos mais o processo de isolamento, né? Então a gente lavava mais a mão, a gente tomava mais cuidado, realmente não saía de casa. Só que aí tem um processo de adaptação, né? Que é muito da nossa natureza, né? Então, na medida em que a gente foi se adaptando a esse cenário, a gente foi naturalizando alguns aspectos da doença, né? Desse risco. Aparentemente, não está tão próximo da gente. Então, a gente foi ficando mais flexível, né? Então, tendo em vista essa mudança de comportamento, eu não sei não se a gente vai se tornar mais solidário. Eu gostaria que sim. Eu também, mas eu, assim como o Bruno colocou aqui, ó, duvido. Eu também. Eu também duvido, assim, né? Aqui a gente teria que falar, ficar fazendo ensaios e discussões e análises sobre a sociedade, sobre o homem, mas tendo em vista a história aí, né? Como a gente já tem observado, eu também duvido. E aí eu tô falando dessa questão de vamos acreditar, né, Maristela? Não sei. Pensando nessa questão aí da solidariedade, né? Eu me lembro daquela frase do Poço, que a solidariedade não é voluntária. Ou seja, ela não vem de uma maneira espontânea. Né? Quando ela acontece porque talvez ela precise acontecer de uma maneira forçada, né? Então, eu não sei. Ou se a gente entender que a gente vai ganhar alguma coisa, né, com essa associação, sim, né? Sim, porque que é muitas vezes uma troca, a gente, né? às vezes a gente produz uma espécie de solidariedade artificial, né? Quer dizer, ela não é 100% honesta, né? Ela não foi 100% altruísta, porque eu penso em ganhar alguma coisa nessa troca, né? Na verdade, eu vejo que o cenário da pandemia traz essa reflexão sobre o individualismo e a perspectiva coletiva, porque nós vínhamos num modelo de sociedade extremamente egoísta. Olha o quanto que a gente estava fechado, né? Dentro dos nossos universos, né? Dentro do nosso mundinho. A gente vive dentro de uma família, de uma configuração familiar, mas dentro do outro processo,
vivíamos numa família, mas numa solidão compartilhada, né? Estávamos na mesma casa, mas sem uma convivência efetiva, né? Por N motivos, né? Os horários que não batiam, né? Enfim, cansaço, estresse, falta de tempo, aquela coisa toda, né? E agora, com esse processo de isolamento, a gente tem que compartilhar essa casa, né? Então, assim, a gente está tendo que reaprender a conviver, a cooperar, né? E, sobretudo, cooperar, né? Porque aí a atividade da casa, ela precisa ser compartilhada, né? Então, um cozinha, um lava louça, né? Então, assim, olha o quanto que a gente está tendo que ressignificar o processo de convivência social, né? O quanto que isso mudou. Até a noção de tempo, né? Mudou Que a gente com estava esse falando. cenário de isolamento, né? Então, todas essas questões, alguém está perguntando aqui, o Bruno, peraí. Quantos relacionamentos vocês conhecem que estão terminando ou já terminaram na quarentena? Ixi. Olha, realmente. Às vezes a gente dá risada, né? Tipo, às vezes vem meme, né? Que teve não sei quantos divórcios, que não sei o quê. Mas realmente, porque as pessoas elas estão tendo que conviver e lidar com talvez com algum defeito do outro, né? Com alguma coisa que a gente não quer enxergar, e aí. Então é complicado mesmo, realmente. Alguém está te perguntando alguma coisa aqui, ó. Mariane, é possível usar Hegel nesse assunto, no sentido que a liberdade. Daria sim, para usar o Hegel para pensar essa noção da liberdade, né? Desde que essa liberdade, né, se ausentasse por completo, né? Porque a concepção do Hegel de liberdade, né, o processo de mudança de uma estruturação social acontece diante de um estado de carência, né? Então, quando falta essa liberdade, né, por parte até das instituições ou das relações, a população tende a lutar para que ela aconteça, né? E o processo final dessa mudança social vai ser, por exemplo, a elaboração de uma constituição, né, de uma lei que garanta e que preserve esse preceito, né? Então daria para usar assim. O Ari, deixa eu só dizer uma coisa. Vamos imaginar, né? Porque aqui a gente está discutindo uma questão muito tênue, né? Quando a gente fala aí da interferência do Estado, da questão das liberdades individuais, é muito complicado. Então, assim, se isso me aparece numa prova de redação do vestibular, né? Tal como a gente colocou aqui, a gente já vai ler sua pergunta. Eu acho que uma tese que a gente poderia defender aqui, né? Eu acho que é justamente essa questão de assim, não tem como a gente escolher, eu acho, um lado, né? Tipo assim, a gente vai defender que é invasão de privacidade. Então, mas e aí as formas de combater a pandemia e tal, né? Eu vou defender as formas de combater a pandemia, então, mas e as liberdades individuais? Então, eu acho que uma boa forma, uma boa tese para você defender numa redação assim é você tentar conciliar, né? Exato. Que deve haver, sim, o combate, até por meio de uma vigilância, mas desde todos aqueles argumentos que a gente colocou. Se isso for interferir o outro, então não é mais a sua liberdade, né? Desde assim, então, assim, para a gente tentar também balancear, para a gente não ter teses muito radicais aqui, tá? Eu acho que ficaria interessante, né, a gente pensar num posicionamento, assim, bem... Eu acho que seria saudável e bem crítico mesmo, assim, nesse sentido, né? Porque não dá, né, pra gente partir para um radicalismo, né? Não nesse momento, né? Porque é uma situação que nós, enquanto sociedade, nós nunca enfrentamos, né? Não desse jeito. Então, eu acho que o caminho que a gente construiu, né, o raciocínio de pensar o Estado, por que ele existe, por que em certos momentos ele precisa ser um pouco mais rígido, né, com a sociedade, e pensar em como esse monitoramento está sendo elaborado e a finalidade, né, pelo qual está sendo elaborado, e equalizar isso, né? Porque depois que a gente passar por esse processo, como vai ser a postura do Estado diante de todos esses recursos que eles acessaram, né? Será que ele vai abrir mão disso? Será que vai fazer um mau uso, né? Então, eu acho que equalizar, né, o posicionamento na elaboração desse raciocínio é o melhor caminho. Eu né? também acho, é a sugestão que eu daria. E tem bastante repertório aqui para a gente usar, né? Eu acho que ficaria um bom tema. Você viu a Isa aí falando da sociedade solidária?
mas concordo que a sociedade não tem atitudes realmente solidárias, mas poderia pensar que ela se desenvolve de alguma forma quando o homem percebe aquela frase, o homem não é uma ilha. Foi uma pergunta dela. Talvez o que falte para a gente é despertar mesmo essa consciência, né? Que a gente ganha maior significado quando a gente consegue entender que o que nós somos é fruto de um processo compartilhado, né? Então, quer dizer, primeiro esse processo se faz dentro das nossas famílias, né? Então, a gente ganha uma consciência maior enquanto sujeito social quando a gente entende lá na adolescência que nós somos um pouquinho do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, avós, primos, né? Que são aquela primeira célula social que a gente convive, né? E depois, quando a gente vai para espaços maiores, né? O compartilhar espaço com essas outras pessoas, e não só com aquelas que dizem sim para a gente o tempo todo, né? Mas para aquelas pessoas que dividem espaço e nos confrontam também, né? Dentro desse processo, colaboram muito para a construção do que nós somos enquanto sujeitos sociais. É uma essência um tanto ambígua, né, do ser humano, né? Porque nós somos feitos para viver em grupo, mas essa convivência não é fácil, né? Ela nos exige muito, né? Então, por isso que a gente precisa estar plenamente consciente desse processo, né? Daria até para pensar esse desafio da construção da solidariedade. Quando a gente entende que vive em sociedade, pensando, por exemplo, o existencialismo do Sartre, né? Que a gente se constrói enquanto sujeito, entende, do olhar né? do outro. Através do olhar do outro, né? Quando a gente se dá conta, né? Dos nossos defeitos, quando a gente aponta isso nos outros, né? Ou das nossas qualidades, quando a gente aponta isso. O inferno são os outros. Um processo de espelhamento, né? Eu me vejo no outro. Então, eu acho que às vezes está faltando isso pra gente, né? A gente olhar mais para o outro, né? Realmente. Ô, Ari, ó, eu acho que em 1 hora a live cai, não é? Eu acho que sim. Então faltam 3 minutinhos. Eu acho Falando, hein? Falamos, verdade. Olha, eu acho que foi muito produtivo. Alguém tá falando aqui, a verdade é que a convivência com o outro é sempre difícil, mas aprender a conviver em si mesmo é sempre um desafio. Devemos aproveitar esse tempo para se autoconhecer. Isso. E aí, pegando esse gancho para a gente encerrar aqui, gente, eu acho que foi muito produtivo, né? E a gente está falando aqui de convivência, a gente está convivendo, trocando ideias por meio desse recurso, né? Eu acho que essa é uma das consequências muito positivas, que a gente está se reinventando até por outros meios. Eu também acho que foi uma discussão muito boa, muito ampla. E eu acho que, assim, algum viés aqui vai aparecer na tua prova de redação. Então, ó, é nós no rolê dos corretor. Vem em mim, que é nós arrasando nas redações, né, Ari? Muito obrigada, eu amei, viu? Bora usar sociologia e filosofia nessas redações, hein? Bora incrementar o repertório. Ari, muito obrigada. Eu quero agradecer também ao SEB, tá, ao Zeide aí por oferecer essa oportunidade pra gente. Acho que isso é muito, assim, enriquece muito, né, as discussões, o debate. Eu quero agradecer, eu tenho certeza que todo mundo aproveitou muito aí. Obrigada, viu, Paixão? Muito obrigada, eu acho que foi muito bom. E vamos fazer mais lives, que eu adoro. Vamos. Obrigadão, hein, pela oportunidade aí de pensar, de construir um conhecimento, compartilhar, né? Porque não vale nada, né? A gente ter conhecimento e não compartilhar. Exatamente. Valeu, foi muito legal, hein? Aprendi muito, viu, Ari? Como sempre, quero te agradecer muito. Você é demais. Parabéns, viu? Imagina. Obrigadão, viu, pela oportunidade. A Isa tá falando aí que também esses temas podem cair nas questões. É verdade, nas questões, com certeza. Pessoal, um beijo para vocês. Amei participar. E vamos pensar e refletir. Isso mesmo, Isa. Obrigada, gente. Um beijo. Até nas próximas. Não deixe de escrever as redações, hein? Um beijão para vocês. Beijo, beijo.